Pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Renan Mesquita, sou professor de Filosofia e Sociologia. Vamos dar continuidade aqui à nossa série de 3 vídeos, onde vamos falar aqui sobre o conteúdo do trabalho SSA 2 de Sociologia. Então, eu fiz 3 fichas, já enviei para vocês, e a gente vai comentar aqui, vai fazer comentários com relação ao assunto. É uma revisão, vou acrescentar algum conteúdo. Seria bom que vocês acompanhassem pela ficha. E vamos lá. Então, a ficha 2 aqui é trabalho e produção. Vamos falar aqui sobre alguns aspectos do conteúdo que cai ali, que é abordado na prova do vestibular 2 do SSA da UTE. Então, vamos lá. Da manufatura à maquinofatura. Então, pois bem, no final do outro vídeo, a gente terminou falando sobre a Revolução Industrial, como a Revolução Industrial, junto com a Revolução Francesa, iniciam o que a gente chama de sociedade capitalista. Então, nesse vídeo, a gente vai falar de muitos aspectos da sociedade industrial capitalista. Alguns termos, algum conteúdo social e algum conteúdo técnico da produção capitalista. Vamos falar aqui de vários conceitos de como a sociedade de produção se organiza. Começando com esses 3 termos agora, né? Artesanato, manufatura e maquinofatura. Isso aqui é um resumo. A ficha que vocês receberem em PDF tem um conteúdo mais completo. Mas vamos lá. Como é que a gente chegou à maquinofatura? A maquinofatura é propriamente dito as indústrias movidas a máquinas com propulsão de combustão de queima, né? Antes dos produtos saírem das fábricas com máquinas, como é que isso acontecia? Antes de mais nada, o homem produzia através do que a gente chama de artesanato. O homem que domina uma arte, uma técnica, é o artesão. O artesão era aquele indivíduo que fazia a mesa, ele fazia uma chave de fenda, um martelo, um carrinho de mão, né? Como é que acontecia o artesanato? São termos que possivelmente podem cair, né? É bom a gente se ater aos termos. O que é o artesanato? É quando um artesão tem uma oficina e ele produz algo. Como é que acontece isso? Esse artesão, ele é o dono do meio de produção, né? Dono dos meios de... Apaguei aqui, né? Ele é dono dos meios de produção, ou seja, ele trabalha, ele é a força de trabalho e ele domina todos os instrumentos para criar o produto. Ele é dono do meio de produção e ele conhece todas as etapas do processo de produção. Se ele for fazer uma mesa, ele sabe fazer os pés, sabe fazer o corpo, sabe fazer as quinas, ele faz tudo sozinho. Esta forma de organização do trabalho é conhecido como cooperação simples. Por quê? Normalmente na cooperação simples um artesão e o seu aprendiz. O artesão ele domina todo o processo de produção e ele ensina isso ao aprendiz. Tem uma pequena hierarquia lá, mas é só isso. Com o tempo surge a manufatura. O que é a manufatura? A manufatura também é trabalho manual. A manufatura é um empresário, ele não tem uma oficina. Um empresário ele monta um grande galpão, ele chama vários artesãos e esses vários artesãos fazem o trabalho juntos ali, né? Na manufatura, em algumas manufaturas, o artesão ele não domina todo o processo de produção. Ele pode ser que nessa manufatura exista o que a gente chama de divisão do trabalho. O que é a divisão do trabalho? Digamos que os artesãos ali estão fazendo mesas. Tem um artesão que faz o tampo da mesa e ele só faz tampos de mesa. Tem um outro artesão que faz apenas os pés e um outro artesão que junta tudo e prega. Então isso é a divisão do trabalho. O nome disso passa a ser cooperação avançada. São várias pessoas cooperando para construir uma coisa. Um armário, uma estante, um carrinho de mão, uma carruagem, sei lá. Então é isso. O artesanato
trabalho manual, um artesão na oficina. Manufatura, vários artesãos em um grande galpão trabalhando juntos sobre o comando de um empresário. Maquinofatura, não temos mais o artesão, temos um operário. O que é um operário? Operário é a pessoa que opera ou trabalha junto com a máquina. Qual é a característica aqui? Ele já não domina perda do conhecimento do processo de produção. Ou seja, da mesma maneira que na manufatura, na maquinofatura existe a divisão do trabalho. Cada operário faz, ou cada artesão faz um pedaço do processo. Só que na maquinofatura, ou o operário está manejando a máquina e a máquina trabalha, ou o operário trabalha junto com a máquina. O operário faz uma coisa e a máquina outra. Uma coisa e outra, uma coisa e outra. Ok? Artesanato, manufatura, maquinofatura. Os conceitos estão mais bem elaborados lá na ficha de vocês. Surgimento do emprego e as condições iniciais do trabalho. Como assim surgimento do emprego? Não existia emprego, não existia trabalho antes das indústrias? É porque antes das indústrias já existiam as oficinas e o artesanato, já existia, mas assim, isso se tornou mais popular, mais abrangente com o surgimento das indústrias. O que é emprego? Antes da Revolução Industrial, o trabalhador ele trabalhava no campo, então ele trabalhava de acordo com as estações do ano e a maneira como se comportava a lavoura. Então tinha época de muito trabalho e época de trabalho nenhum, porque ele tinha que esperar a chuva e a colheita. Então essas coisas eram sazonais, temporárias. Com o surgimento das indústrias passa a existir a jornada de trabalho. O que é a jornada de trabalho? Todo dia o cara acorda a determinada hora, toma o café dele, vai trabalhar, trabalha tantas horas e volta para casa para descansar, para repetir o mesmo processo no outro dia. Então, o surgimento do emprego, nos moldes que a gente entende hoje, ele concilia com o surgimento da Revolução Industrial e a popularização e o surgimento das indústrias no meio urbano. Vamos conversar aqui um pouco sobre quais eram as condições iniciais dos trabalhos naquelas indústrias, no surgimento, naquelas condições iniciais da sociedade capitalista. Basicamente, a gente tem que entender que a situação do operário era degradante. Não existiam leis trabalhistas, então os donos das fábricas impunham as condições que eles quisessem. Como sobrava trabalhador, quem reclamava era facilmente substituível. Então a situação do trabalho eram terríveis. Os trabalhadores estavam expostos à fome, sujeira, poluição e os mais diversos tipos de doenças. Essas cidades eram desprovidas de saneamento básico. Famílias dividiam um quarto nas vilas operárias. Não existia nenhum tipo de planejamento urbano na cidade, não existia saneamento básico, esgoto, segurança pública, não existia esse tipo de coisa que a gente vê nas cidades hoje e que só surgiram porque em outro momento elas se tornaram problemas graves. A poluição do ar e das águas era muito alta e a violência era uma coisa muito comum. Jornadas exaustivas de trabalho. Alguns dizem que em algumas fábricas jornadas de trabalho chegavam a atingir 16 horas de trabalho diário, em condições insalubres. Insalubres situações que atentam contra a saúde, o bem-estar, a segurança de alguém. As situações naquela fábrica, naquela época era insalubre e levavam a grandes problemas físicos. Alguns dizem que alguns trabalhadores aos 30 anos já estavam inválidos. De tanto trabalhar em situações perigosas, eles tinham membros amputados, eles respiravam em locais onde o ar não circulava direito, fuligem de carvão, porque não existia gasolina durante uma determinada época da Revolução Industrial, não existia gasolina, então tudo era movido a carvão mineral. Então a fuligem, a poeira, a fumaça
não existiam direito às chaminés, filtro de ar, os ventiladores para circular o ar ali dentro, então era muito complicado, quente, abafado. Mulheres e crianças trabalhavam em regimes parecidos e ganhavam menos. Como mulher e criança trabalhavam mesmo e ganhavam menos, então existiam fábricas só de mulheres e crianças. Por causa da necessidade, por causa da preferência em contratar mulheres e crianças, então o desemprego entre homens adultos era muito grande. Até porque o desemprego em qualquer faixa naquela época era muito grande. Por causa do êxodo rural, faziam que as pessoas viessem para as cidades, porque nos campos não estavam tendo mais a mesma quantidade de oportunidades. As cidades estavam inchadas, cheias de problemas sociais. Não existia oportunidade em todas as fábricas, então essa era a situação social do operariado, da pessoa comum que trabalhava nas fábricas, nas cidades pré ou inicialmente industrializadas. Desempregos, salários baixos, não existia nenhum tipo de fiscalização ou de lei trabalhista que amparasse o trabalhador. Regulamentação das leis de trabalho. Quando vocês virem este termo, o que é regulamentação das leis de trabalho? Regulamentação das leis de trabalho é criação de regulamentos, normas. Então, assim, de um lado, os empresários estavam muito ricos. Foi uma época de profunda prosperidade, de um lado da situação. Do outro lado, nós tínhamos uma massa popular totalmente massacrada pela ganância dos capitalistas. As pessoas têm um momento que elas cansam de ter uma situação totalmente degradante. Então começaram a acontecer vários levantes populares. As pessoas estavam reivindicando melhores condições de vida, melhores formas de trabalho, uma reorganização social. Então tem uma hora que as pessoas começaram a fazer isso com tanta intensidade que os governantes, os empresários se viram obrigados a atender essas demandas. Então foram as primeiras formas de leis, de regras, de regulamento das leis de trabalho. É quando diminui a carga horária, regulamentam a idade, salário de homem e de mulher, a hora máxima de trabalho por dia, um salário mínimo, e começam a surgir todos esses direitos trabalhistas. A regulamentação das leis de trabalho é a criação de regras que garantam os direitos dos trabalhadores. A classe operária se organizou para lutar e, com medo das revoltas e dos levantes revolucionários, dentre eles o socialismo, que pregava a igualdade na época, as pessoas tiveram de abrir mão de um pouco do lucro e garantir algumas formas de direitos trabalhistas. Modos de organização. Vamos voltar aqui às maneiras como as indústrias aconteceram, né? Várias pequenas revoluções ou pequenas mudanças nas formas de organizar trouxeram grandes ganhos industriais. Dentre eles, que a gente precisa ter atento um que é chamado de Taylorismo, outro que é chamado de Fordismo e o Toyotismo. Ainda tem o Volvismo, mas assim, eu nunca vi ele caindo no SSA. Vamos nos ater a esses três, né? O que foi o Taylorismo? O Taylorismo foi quando um rapaz chamado Taylor, nos Estados Unidos, olhando ali o processo de produção, Taylor chegou a ser um operário, ele cria formas para inovar o processo de produção, de maneira tal que ele pudesse otimizar, melhorar a forma com que as coisas eram produzidas. Características básicas do Taylorismo. Divisão do trabalho em tarefas específicas. Já existia divisão de trabalho lá na manufatura. Com as indústrias, nós temos a maquinofatura. Só que Taylor, ele divide mais ainda o trabalho, de uma maneira que cada operário agora, ele poderia ser chamado, agora acontece a especialização do trabalho. O que é especialização? Um operário ele é responsável por apenas uma tarefa. E ele vai fazer aquilo repetidamente, de maneira mecânica, várias vezes durante vários dias. Ele se torna especialista naquilo. Como a tarefa dele foi reduzida a algo menor e ele se tornou especialista, então ele faz aquilo muito melhor. Isso aumentou a produtividade.
Com o Taylorismo foi pregado um aumento da produtividade. Então, assim, o operário ele era cronometrado, ele era treinado, ele era supervisionado de maneira que ele pudesse aumentar a produtividade dele. Não foi pregado um aumento na eficiência, um aumento na qualidade, foi pregado um aumento na produtividade. Isso estava claro no Taylorismo. Grande subordinação. O que é a ideia de subordinação? Surge e se torna muito mais forte a figura do supervisor, que é aquela pessoa que estava ali no chão da fábrica apenas para olhar pelos funcionários. Então, no Taylorismo surge a ideia de gratificação e recompensa, mas também surge a ideia de punição e de corte de salário mediante a erros ou atrasos. Então, assim, no Taylorismo surge o supervisor que está ali estimulando a competição, ele pune alguns, ele recompensa outros, então surge essa ideia de gerenciamento no Taylorismo, né? Vamos ao Fordismo. Ford, que é um empresário também norte-americano, Ford ele pega as coisas do Taylorismo e ele intensifica. Padronização dos produtos. As máquinas melhoraram a tecnologia, então elas estavam trabalhando melhor. Ford ele tenta eliminar quase totalmente do processo qualquer coisa que fosse artesanal. Qualquer coisa que fosse moldado por mãos humanas, ele tentou excluir. A máquina fazia todo o trabalho de máquina. Cortar, juntar tudo. A única coisa que o homem ia fazer no final, às vezes, era manipular a máquina ou juntar tudo que a máquina já tinha produzido. Então, agora que era a máquina que fazia as coisas, os produtos saem cada vez mais parecidos e cada vez com menos falhas, ou seja, padronizou os produtos. Linha de montagem. O que é isso? Surgiu no Fordismo. O que é linha de montagem? Linha de montagem é quando Linha de montagem é aquelas esteiras rolantes. O que é esteira rolante? É uma grande fita que ela anda. As pessoas que já viram o filme de Charlie Chaplin ou já viram uma fábrica, eles sabem o que é isso. A gente vê isso em aeroportos, trazendo as malas. Como foi que Ford idealizou isso? Agora os funcionários ficavam parados e quem ditava o ritmo da produção não era o funcionário, era a máquina. Então, o rapaz ele tinha que martelar alguma coisa numa chapa de ferro. Então, quem ditava o ritmo disso era a máquina, que vinha trazendo. O ser humano ele não ditava mais o ritmo da máquina. Agora, a máquina que dizia para o ser humano a velocidade que ele tinha que trabalhar. E ele tinha que trabalhar rápido porque tinha pessoas trabalhando antes e depois dele. Então, ele tinha que seguir aquele ritmo para não atrapalhar quem estava antes e não atrapalhar quem estava depois. O funcionário não perdia tempo se deslocando. Ele vinha para um lugar e a esteira trazia o trabalho para que ele fizesse aquilo num lugar só. A criação de esteiras, ou seja, linha de montagem, aumentou em muito a produção na época. Divisão do trabalho em pequenas tarefas. Ford tentou diminuir o máximo a função dos funcionários, de maneira tal que tinham pessoas que faziam tarefas muito pequenas. Apertar um parafuso, juntar duas peças, rosquear uma rosca, não sei. Então, assim, ele diminuiu ao máximo para que cada funcionário fizesse apenas uma tarefa muito rápida, para que não houvesse perda de tempo entre um funcionário e outro. O tempo determinado pela máquina, eu já disse, né? Com a introdução das esteiras rolantes, ou seja, a linha de montagem, agora aquela esteira é que determinava a frequência do trabalho. Produção em grande escala e barateamento. Com todos esses esquemas produtivos, surgiu a ideia de produção em massa. Ford fez com que os produtos fossem cada vez produzidos mais. Com um produto que é produzido mais rapidamente, você poderia baratear. Então, aumentou o consumo e aumentou a quantidade de grandes estoques. Agora, a empresa pegava grande volume de matéria-prima, ele e a própria empresa criava grandes volumes. Quanto mais você produz algo,
mais você pode abaixar o preço e mais você domina o mercado. O Fordismo veio com essa ideia de grandes estoques, produzir muito em massa, de maneira volumosa. Trabalhadores do Taylorismo e do Fordismo. A limitação funcional do operário causava alienação. O que é um trabalhador alienado? Isso é um conceito que foi trabalhado por Marx. O que Marx disse? Marx, e a gente viu isso na primeira ficha, o trabalho tem uma função na vida do ser humano. O trabalho dá ao ser humano a noção de importância, de valor, de local na sociedade. Como assim? Então, o trabalhador que sabe que produz caneta, ele diz assim, eu produzo canetas, é graças a mim que tem aula, que tem gente que aprende a escrever. Então, o trabalhador que sabe o que está fazendo, ele dá valor a si mesmo. Quando o trabalho é dividido e o cara nem sabe o que está fazendo, ele só prega um prego, ele rosqueia, ele junta dois pedaços de metal que ele nem sabe o que é. Quando a tarefa é dividida e o cara faz uma tarefa que ele não sabe o que significa, ele perde o valor do trabalho e ele diminui o valor de si mesmo, ou seja, ele se torna um trabalhador alienado. Como esse trabalhador ele não tem noção da importância do próprio trabalho, então ele não tem coragem de lutar pelos próprios direitos. Então é um trabalhador que não se valoriza, que não reivindica e não entende a importância do próprio trabalho. Isso, para Marx, é um trabalhador alienado, e o trabalhador alienado surgiu com a Revolução Industrial. Conceito marxista. Tranquilo? Difícil de entender? Não, né? Crise do Fordismo. Então surgiu uma crise em 1929. Vê se vocês conseguem entender como foi que aconteceu essa crise. Pois bem, em 29, a Primeira Guerra Mundial já tinha passado. A Primeira Guerra Mundial destrói a Europa. Qual era o país mais industrializado sem ser a Europa? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos cresceu muito depois da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque os Estados Unidos não foi destruído e os Estados Unidos estava produzindo para os próprios Estados Unidos e para a Europa inteira. Os Estados Unidos enriqueceu muito. Por quê? Porque as fábricas nos Estados Unidos giravam em torno da lógica do Fordismo. Qual era a lógica do Fordismo? Produzir muito. Por que o Fordismo ganhou tanta importância lá nos Estados Unidos? Eles estavam produzindo muito porque eles estavam atendendo às demandas da Europa inteira. Então, durante muito tempo, as indústrias só cresciam, só produziam cada vez mais. Só que tem uma hora que a Europa se reorganiza, se reestrutura. Agora que a Europa se reestruturou, ela diz assim para os Estados Unidos, não preciso mais dos produtos de vocês, agora eu me reconstruí e agora eu produzo o meu próprio produto. Só que era uma lógica do Fordismo, a superprodução. Os Estados Unidos estavam com fábricas e indústrias imensas, gastando dinheiro, produzindo coisas. Só que tem uma hora que a Europa diz, não preciso mais. Só que os Estados Unidos continuou produzindo, gastou todo o dinheiro que tinha com os salários e com a produção. Só que esse estoque não foi vendido. E o que aconteceu com as empresas que estavam cheias de estoque, imensas, cheias de conta para pagar, cheio de funcionário para dar o salário? Elas quebraram, elas faliram. Elas tiveram que pagar as despesas, mas ninguém comprou. Ninguém comprou os produtos dela. Os Estados Unidos quebraram. Aconteceu a pior crise capitalista de toda a história da humanidade, que foi a crise de 1929. Foi uma crise que aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foi uma... E aí, algumas pessoas dizem que foi a crise do Fordismo, porque o Fordismo pregou isso de produzir insanamente. Quanto mais você produzir, mais as pessoas vão consumir. Só que não deu certo. Não deu certo. E essa lógica fordista, essa lógica capitalista de produzir para consumir, para enriquecer, quebrou os Estados Unidos e vários outros países industrializados, né?
Foi uma crise da superprodução. A crise de 29, a crise do Fordismo, a crise da superprodução. Como o Fordismo deu errado, eles inventam uma nova forma de produção, outra tecnologia, outra visão de mundo. Agora surge o toyotismo. O que foi o toyotismo? Foi uma forma criada por um japonês chamado Toyoda, e ele visita as fábricas fordistas, ele vê aquela estrutura e ele idealiza uma nova forma de produção que passou a ser conhecido como toyotismo e foi primeiramente empregado nas fábricas da Toyota. Um princípio fortíssimo do toyotismo é a produção just in time. O que é a produção just in time? Em vez de você pregar superprodução, você vai produzir apenas o que o mercado pede. Você não vai encher o mercado de produtos. Você vai produzir, vai ser feita uma análise da demanda, do que o mercado tem pedido, e você vai produzir apenas o que o mercado pede. Just in time é no tempo certo, ou na hora, ou só o que o tempo determina. Então você não vai produzir embestadamente, enlouquecidamente. Você vai ver o que é pedido, o que há de demanda no mercado, e você vai produzir só o que é necessário. É uma produção adaptada à venda do mercado, né? É o que é chamado, e esse termo já caiu no SSA algumas vezes, acho que caiu no SSA de 2020, flexibilização do acúmulo de capital. O que é flexibilização do acúmulo de capital? É esse princípio do just in time, do toyotismo, que é produzir, não é produzir desembestadamente, é flexibilizar a produção de maneira a atender apenas a demanda do mercado. É você não ter estoques adoidados. É um estoque que não sobre, é um estoque que possa ser utilizado. Altíssimo emprego de tecnologia. A tecnologia aqui já tinha alcançado um patamar tal que possibilitou certos tipos de automação. Então as máquinas cada vez mais faziam comportamentos mais parecidos com os humanos. Então as máquinas cada vez mais ocupavam o lugar dos seres humanos, elas estavam mais automatizadas. Produção diversificada. Agora que a tecnologia possibilitava novas formas de máquinas mais inteligentes, mais autônomas, e a produção tinha que ser direcionada para a demanda do mercado, então eles começaram a criar formas de não padronizar. Lembra que um dos ideais do Taylorismo é a padronização? O toyotismo ele prega o contrário, não é a padronização, é a diversificação. Nós temos que criar funcionários e máquinas que saibam fazer produtos diferentes. Se o carro tiver que vir numa cor diferente, se tiver que ser o mesmo carro, mas com a carroceria diferente, se tiver que ser o mesmo carro, mas com um motor diferente, com ou sem direção hidráulica, a mesma máquina e o mesmo funcionário tem que saber fazer multitarefas e não apenas padronizado. Eles têm que saber produzir muito, mas eles têm que saber ser diversificados. Como existiam máquinas mais elaboradas e que sabiam fazer mais comportamentos humanos, e como a máquina era mais complicada, então a qualificação do trabalhador tinha que ser melhor. Menos necessidade de mão de obra humana e mais qualificação. Uma das características dessa época é um grande desemprego. Muito. Precisava de menos pessoas e o pouco de pessoas que precisava, esse cara precisava ser um técnico, ele precisava dominar tecnologias, ele precisava ter um mínimo de inteligência técnica. Isso exclui uma grande parte da população das vagas de empregos nas indústrias. E a autonomia das máquinas e dos trabalhadores que eram multitarefas agora. Outra coisa, eu nem coloquei aqui, talvez tenha na ficha, que é o papel do gerente aumentou muito mais. Agora o gerente tinha que lidar com pessoas que
tinham um novo nível de inteligência, pessoas que tinham que tomar decisões diferentes, porque eles eram multitarefas, então ele tinha que tomar decisões diferentes. Então, o papel dos recursos humanos e do gerente de recursos humanos se tornou muito maior. Então, o papel do gerente de fábrica aumentou, só que agora ele não é aquela pessoa que subordina, que dá ordens, é aquela pessoa que gerencia as capacidades de uma equipe mais diversificada. É um outro nível de dificuldade. Processo produtivo verticalizado e processo produtivo horizontalizado também caiu já esses dois termos. O que é um processo produtivo verticalizado? O verticalizado predominou no Taylorismo e no Fordismo. O que é verticalizado? A empresa ela quer produzir internamente tudo o que puder. Ou seja, se você é uma empresa que produz carros, então a sua empresa vai produzir a carroceria, o esqueleto, as partes de plástico, os estofados do banco. Você vê, são materiais diferentes com níveis diferentes de tecnologia. Antes, uma empresa só fazia tudo. Ela tinha os técnicos de estofado para fazer o banco, os técnicos de plástico para fazer a parte de plástico, os técnicos de borracha para fazer as partes de borracha, o pneu, tudo, carroceria, a parte de siderurgia de metal, tudo. Então, uma empresa tinha várias empresas dentro dela. Na época, acreditava-se que essa era a melhor maneira, a mais eficiente de conduzir um negócio. Fora que tinha a ideia de segredo industrial, tinha certas tecnologias que as pessoas tinham medo que vazassem. O cara dominava uma técnica diferente de fibra de metal para fazer uma roda lá, ele não queria que ninguém mais dominasse isso, né? Então, verticalização, ou seja, uma empresa domina todos os processos. Que é horizontalização. Uma empresa ela não domina mais todos os processos. Ela distribui os processos para outras empresas, com outros donos, com outros nomes. Então, se eu monto um carro, então eu contrato uma empresa. Essa empresa não vai ser uma empresa de carro, vai ser uma empresa especializada em estofados. Ela faz sofá, banco, cadeira e cadeiras de carro, né? Então, eu compro a essa empresa. E pode ser que essa empresa faça os bancos do meu carro e de outro carro. Isso não importa. O que importa é que eu terceirizo. Eu passo a me dedicar à montagem de carro e a empresa que monta estofado, ela vai tentar fazer um estofado segundo os meus parâmetros. Ou seja, horizontalização é quando uma empresa terceiriza, ou seja, dá a terceiros, uma outra empresa participa de alguns dos processos do meu produto final. Eu produzo o carro, mas eu não produzo o banco desse carro. O carro que eu vendo tem um banco dentro porque foi outra empresa que produziu. Outra coisa que caiu bem de leve já em algum vestibular do SSA, mas que vale a menção aqui, é que houve uma outra crise, né? Para os alunos que forem estudar história, aí, eu acho que houveram 3 grandes crises mundiais. Teve a de 29, que a gente já comentou, teve uma outra menor em 70 e teve a de entre 2000 e 2010. Não sei se as pessoas sabem daqueles levantes que teve em 2013, governo Dilma, uma grande crise aconteceu ali, depois dos anos 2000. Foi talvez a segunda pior crise. A primeira foi a de 29. E teve uma crise em 1970. Conciliou com o surgimento do toyotismo de 1970. Essa crise de 1970 foi uma crise que atingiu o dólar americano. O dólar americano era utilizado como referência para a compra de qualquer outra coisa no mundo. E o dólar americano sofre uma queda muito grande por causa de especulações financeiras dentro dos Estados Unidos, mas que atinge o resto do planeta. Problemas ligados à organização dos produtores de petróleo. Teve 2 problemas ligados.
briga entre os palestinos, os israelenses, mudança dos donos dos postos de petróleo, um aumento muito grande e a taxação do preço do petróleo fez com que, como essas indústrias nas primeiras revoluções industriais, as indústrias eram movidas a carvão. A partir da segunda, terceira, ela passa a ser movida basicamente a diesel e as diferentes formas de gasolina, ou seja, o preço do petróleo passa a influenciar diretamente no preço dos produtos industrializados. Toda a crise do petróleo atinge fortemente os países industrializados. Durante a década de 70, em dois momentos, 73 e 79, unido a um problema que houve no sistema monetário internacional por causa de uma crise do dólar, fez com que acontecesse uma crise industrial que atingiu todas as indústrias, né? Uma das maneiras de sair desta crise foi o que a gente chama de flexibilização do mercado de trabalho. O que é flexibilização do mercado de trabalho? As indústrias que sofreram fortemente o baque dessa crise, elas tiveram que flexibilizar as leis trabalhistas, ou seja, os trabalhadores tiveram que perder direitos, né? Então, só aí um pequeno detalhe sobre como funciona o esquema financeiro mundial unido à industrialização e o problema dos salários, né? Uma crise mundial, o peso caiu no direito dos trabalhadores porque os salários influenciam em grande parte no lucro das empresas. Algumas empresas, para não morrerem, tiveram que sacrificar o direito dos trabalhadores. Então foi isso aí, pessoal. Vimos aí vários aspectos do mundo industrial, capitalista, vários termos que podem cair aí no vestibular, que ajudam a gente a entender esse momento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me procurar. Os detalhes dessa fala que eu disse estão na ficha de vocês. Bom estudo!